e o consumidor pode ir lá, adquirir e fazer uso. Mas quem planta, quem produz a droga, quem produz a maconha, né, a cannabis, continua sendo um criminoso. Então é um sistema ilógico, é um sistema irracional. Mas eu reputo menos irracional que o nosso sistema, né, onde o usuário é criminalizado. Algo foi feito e lá se percebeu que dessa maneira não houve um incremento substancial do número de usuários. Na Holanda, que descriminalizou o consumo de drogas, que descriminalizou a posse de qualquer tipo de drogas para consumo próprio, pelo contrário, 10 anos depois, percebeu-se que houve uma diminuição sensível no número de jovens que fazem uso de substâncias que ainda são lá consideradas legais, mas cuja posse não é mais uma conduta legalmente tipificada como crime. Rodrigo Melo, ocorreu há alguns dias a primeira marcha da maconha teresina. Qual foi a repercussão? Como foi que você notou que a sociedade viu essa marcha? Bom, eu não tive a oportunidade de ver a opinião de outras pessoas, não vi o que passou no noticiário, a maneira que a imprensa local abordou isso. Mas houve uma reunião de um número considerável de pessoas que estavam lá pautadas por uma luta legítima. Pessoas que estavam lá não defendendo o uso desenfreado de qualquer tipo de droga, mas que estavam lá especialmente para mostrar que não se conformam da maneira como o usuário é tratado e da maneira como a própria política de drogas é conduzida, com a criminalização da distribuição, com a criminalização da produção, certo? Que tem gerado, como já falei aqui reiteradas vezes, nada mais do que mortes, prisões e gastos. Não existiu, não há qualquer comprovação que esta política tenha algum resultado na diminuição do número de usuários e, principalmente, que tenha redundado em um maior conforto para aquelas pessoas, para aqueles usuários que são minoria, que têm problemas sérios com drogas. Porque se você é um criminoso, é um usuário, quem vai bater nas portas do Estado para assumir: olá, Estado, eu sou um criminoso, por favor, cuide de mim. Isso é irracional. No Brasil, nós temos um show de paradoxos. Para você ter ideia, aqui em nosso país, a educação sobre drogas não é direito. A educação sobre drogas é sanção. Está lá no artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê a conduta da posse de substância ilícita para consumo próprio, em seu inciso 3, que será apenado quem for apanhado com uma substância ilegal, com medida educativa de comparir um curso educativo, um curso onde me mostrassem os malefícios ou os eventuais benefícios do uso de alguma substância que seja ilícita. Mas se eu for apanhado com algum tipo de substância estupefaciente que seja ilegal no Brasil, eu vou ser apenado. Com o quê? Com uma educação, com um curso que vai falar sobre drogas. Então o problema da droga no Brasil é o mesmo problema do Brasil inteiro, a educação. O problema claro que a educação ela se espraia por todas as áreas. Se você tiver uma educação, uma informação, aliás, sobre os benefícios e os malefícios, as pessoas vão poder tomar uma decisão mais criteriosa sobre aquilo que elas estão fazendo da sua vida. Nós não estamos falando aqui de permitir que crianças tenham acesso a esse tipo de substância, mas que pessoas adultas que tenham informação, ou mesmo que não tenham informação, mas no seu livre exercício de autodeterminação, no exercício do seu sagrado direito de liberdade, constitucionalmente garantido em todas as constituições, em todos os países democráticos, há século reconhecido, é o nosso direito mais caro, juntamente com o direito à vida e o direito à dignidade da pessoa humana. Fazer vacinas contra drogas, né? E a educação seria a melhor vacina. Claro, a educação é a melhor vacina para qualquer tipo de escolha que você venha a fazer na vida. Usar uma substância que vai
lhe trazer um prazer, algum benefício medicinal, ou menos algum malefício, individualmente, estou falando aqui individualmente, não estou falando de uma pessoa que age responsavelmente, de repente conduzindo um veículo ou operando uma máquina e levando perigo a outras pessoas, estou falando unicamente da conduta de portar e de usar. Se a pessoa tiver educação, claro que ela, e a informação, ela vai poder se orientar da melhor maneira, caminho claro, a seguir, né? Claro. Você estava falando de modelo holandês, modelo brasileiro. Existem projetos de leis para a legalização da maconha aqui no nosso país? Se existe, quais são eles? Bom, hoje existe no âmbito do Senado uma comissão de juristas que estão formulando o anteprojeto do novo Código Penal. Nosso Código Penal atualmente vigente, é da década de 40. Realmente precisa de alguma revisão e foi proposta semana passada a inclusão de um dispositivo que descriminaliza a posse de drogas para consumo próprio. Mas também não é o liberou geral como se está sendo propalado por algumas pessoas. A comissão propôs a descriminalização e propôs também balizas para dizer o que é tráfico, o que é uso, o que nós não temos na lei de hoje, e também balizas para limitar a quantidade de droga, quantidade daquela tal substância, daquelas tais substâncias poderá estar de posse do indivíduo, né? Se falou em algo em torno de uma quantidade suficiente para 5 dias de uso, a depender da natureza do tipo de substância e que ficaria a cargo do Ministério da Saúde, por seus instrumentos normativos próprios, estabelecer esses limites. É um avanço porque essa discussão sai das ruas, essa discussão sai do gueto, essa discussão sai também da academia e vai para dentro da política. Eu ia te perguntar também se você acredita que falta coragem dos nossos políticos para, pelo menos, se discutir, se debater esse tema. Olha, Rodrigo, é um tema delicado, nós não podemos negar isso. E os políticos que são os nossos representantes, não usando aqui meramente políticos, porque políticos todos nós somos, mas os nossos representantes, para eles serem nossos representantes, eles têm que ser sufragados, eles têm que ter voto. E nós sabemos que o pensamento médio é de que drogas são substâncias nefastas. Seus usuários são pessoas igualmente nefastas. Então, a simples discussão do problema é um tabu. Então, as pessoas não querem falar sobre drogas. Um político que de repente venha a falar sobre drogas, mesmo contra elas, sabe que aquela já é uma discussão antipática. Então ele não tem interesse de tratar aquilo ali. O que dizer de um político que tem uma posição diferente, heterodoxa dentro da nossa realidade política, que é criticar a atual política de drogas, mas ele saberá que, para ele ser representante, levar os anseios das pessoas que ele representa e dar a efetividade também para o que ele pensa, inclusive contra a política de drogas, ele vai ter que ser sufragado. Né? E se ele de repente toca nesse tipo de assunto, ele sabe que o risco é maior. Mas já estão sentindo, sim, já percebo que estão sentindo a necessidade de se discutir isso, a mídia tem dado espaço, está amadurecendo, e creio que nos próximos anos, e já começando nas eleições municipais, esse será um tema em pauta nas discussões. Bem, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente continua debatendo esse tema que é polêmico, você não pode perder: legalização da maconha. Fique por dentro dos seus direitos. Sintonia Jurídica, o programa de debate sobre direitos fundamentais. Debates, informações e divulgações de eventos jurídicos. Sintonia Jurídica, toda terça, a partir das 6:30 da tarde, na FM Universitária 96,7. Estamos de volta na sua FM Universitária 96,7. Você está ouvindo o programa Universitária Entrevista, que hoje aborda o tema legalização da maconha. E para falar do assunto, o nosso entrevistado de hoje é o advogado Rodrigo Melo Mesquita, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB Piauí e assessor jurídico da Marcha da Maconha Teresina. Rodrigo Melo, muitas pessoas falam que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. Com a legalização da droga, você acredita que os usuários da substância poderiam migrarem para outras drogas? Esse é um argumento corrente, mas é um argumento que nunca se comprovou. Até porque as
drogas são diferentes, têm efeitos diferentes. A maconha é uma droga psicomimética, uma droga, uma substância que lhe deixa em um estado diferente do